Está demorando só isso. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia para todos, para todas e todes. Estamos começando mais uma quarta-feira, juntos e juntas, né? Gostaria de agradecer em nome de Graça Lima, nossa coordenadora da ACEP, a presença de todos vocês aqui estão. Deu nem tempo de sentir saudade do povo da Paraíba, estávamos juntos ontem o dia todo, né? Amanhã estaremos com o povo do sertão da Paraíba, já estou ansiosa. Obrigada ao povo de Pernambuco, que aqui está também, ao povo de Alagoas, que nos encontramos na semana passada. É sempre revigorante, né, encontrar vocês para além das telas. Estamos hoje aqui para a gente tratar de um tema muito importante, que tem sido espaço, né, e oportunidade de recorrentes dúvidas no canal, sempre quando a gente se encontra, e aí não poderíamos deixar de contar com a presença, né, tão grandiosa de Ana Cláudia Botelho, nossa querida Ana Cláudia, que esteve com a gente na ACEP por tanto tempo, está no Unicef, em Manaus, continuando sua missão. Obrigada, Ana, desde já, pelo espaço. Eu que agradeço pela oportunidade. Desfrutar da sua presença e do seu conhecimento. Pode ficar à vontade. Saudar o pessoal. Então, vamos lá, gente. Eu acho que a grande maioria das pessoas já me conhecem, mas como sempre tem uma pessoa nova no grupo, eu sou Ana Cláudia, como Eulália falou, eu sou assistente social de formação, minha trajetória profissional é toda na política de assistência social. Essa é a minha primeira experiência no selo, a gente está aprendendo junto, né? Eu começo nessa edição do selo aí na CERT, junto com essa equipe maravilhosa, como especialista em assistência social, e em agosto do ano passado, né, eu fui selecionada no processo seletivo, eu estou como oficial de proteção social aqui no Unicef, no escritório aqui em Manaus, para todo o território da Amazônia, mas o meu xodó, né, o meu coração, ele vai, falam que a casa da gente é onde o coração está, então minha casa é o Nordeste, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e continuo, né, apoiando também as pontos focais nos parceiros implementadores aí no Nordeste, no semiárido, né, desde que a Cássia concluiu o contrato dela como consultora para a Unicef. Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui, tem sido uma experiência riquíssima, eu tenho uma paixão enorme pelo selo, né, eu acredito no selo, na potência que o selo é, quando os municípios percebem isso, existe um avançar fabuloso nas políticas públicas ofertadas para crianças e adolescentes, e a minha paixão vai para além disso, né, eu sempre falo que o selo ele tem janelas de oportunidades riquíssimas de influenciar também, de contribuir com os processos de gestão dos municípios, então, a gente fez isso desde o começo, lá no primeiro fórum comunitário, a gente conversou muito sobre diagnóstico socioterritorial, sobre processo de planejamento, durante o percurso nas reuniões com os conselhos, vocês param e fazem monitoramento e avaliação de meio período, e agora no segundo fórum, começaram já o processo de fazer avaliação, né, dessa trajetória desses 4 anos de trabalho, do alcance do projeto que vocês construíram com muitas mãos, então, isso para mim é muito valioso, né, eu estou aqui em Manaus coordenando uma iniciativa piloto no município de pequeno porte, de fortalecimento do SUAS, né, é uma iniciativa que vem para falar sobre enfrentamento à pobreza multidimensional e de como a política de assistência social tem tem potencial para contribuir com isso, a partir da qualificação das funções de proteção social e vigilância socioassistencial. Tem sido uma experiência riquíssima, eu acredito que logo, logo a gente vai estar apresentando ela para vocês, para os outros municípios, nesse tempo que a gente tem, enquanto governo federal, né, esse processo de reconstrução e de reordenamento do SUAS, então, tem sido uma experiência que vai apresentar muitas evidências, sabe, de como a gente pode estar fazendo isso no chão do território. Mas a minha paixão é o selo, eu continuo no selo, né, agora só com o resultado sistêmico 7, e a gente está aqui hoje para conversar sobre as entregas que estão previstas e as metas para essa edição, em especial a LDO. Mas, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Por mim, eu deixava ela falar, né, gente? Até 10 horas. Por mim, estava tranquilo. Gosto muito, muito de ouvir a Ana falar.
Antes, né, de nós iniciarmos, agradecer também a presença dos meus colegas da CERT, que aqui estão também nesse apoio, os articuladores dos estados, as especialistas também, muito obrigada. Vocês sabem que a gente está numa semana muito frenética de encontros, já na realidade vem de 3 semanas, né, muito puxadas, mas estamos juntos aqui, como foi reiterado em todos os encontros por Mila e naquela trilha de certificação linda, ninguém solta a mão de ninguém, né, vamos até o fim, juntos e juntas. Então, gente, a gente vem conversar hoje com vocês um pouco sobre a meta 2, o resultado sistêmico 7, que é a entrega da Lei de Diretriz Orçamentária, contendo a priorização do SUAS, né? E ninguém melhor do que Ana para falar com tanta propriedade para a gente, esclarecer as nossas dúvidas, né? Clarear aquilo que a gente ainda precisa para poder entender. Alguns municípios já fizeram a postagem, foi feita observação, né? Uma validação prévia na realidade, e essa devolutiva já está sendo posta na PCJ para todos vocês. Mas hoje a gente vai conversar para aqueles que ainda não entregaram, né? E que a gente tem esse prazo até junho de 2024, mas a gente não vai deixar para os 45 do segundo tempo, a gente já conversou sobre isso, principalmente para que a gente possa dar esse suporte para vocês e orientação até o fim, né, e com tanta qualidade, com tempo hábil. Então, eu vou apresentar o PPT, a Ana vai ficar muito à vontade, e vamos construir juntos esse momento. A gente faz nesse mesmo movimento que nós fazemos todas as semanas, ao final a gente abre para as perguntas, tá? Só um minutinho. Já consegue ver, Ana? Você já consegue ver, Ana, o PPT? Oi, tô falando com o microfone desligado. Sim, tô vendo sim. Pronto. Você quer ficar à vontade? É, você pode botar no modo de apresentação, porque fica maior a tela. Pode ser? Não tá, não? Tá, não. Para mim já aparece, não sei se vai... Deixa eu tentar mais uma vez. Entrou agora? Ainda não. Para mim tá no modo apresentação, não sei por quê. Deixa eu tentar novamente. Tá. E agora, foi? Tá abrindo, vamos lá. Bem, Tá. tá aparecendo, mas não tá a apresentação. Tá aparecendo os slidezinhos pequenos do lado, sabe? Mas, Uhum. vamos assim. Então, como... Deixa eu ver se daqui a pouco ele deve entrar. Sim. Eu pedi só para aumentar só para poder enxergar melhor, sabe? Aham. A E idade eu, chega para para todo mim tá como mundo. apresentação, para mim tá normal como apresentação, mas não sei o que está acontecendo. Tá, vamos lá, então. A gente, como eu falei, né, a gente vai conversar hoje sobre o resultado sistêmico 7 no selo, falar um pouco das metas e entregas, e com mais foco na LDO, que é a entrega que está pendente, com prazo agora até dia 30 de junho, mas tem um motivo todo especial para a gente estar conversando com vocês agora em abril. Então, vamos lá, pode passar. Ampliou mais? Não. Não. Estranho. Pode Passou? passar. Não, também não. O que está acontecendo? Passou, agora passou. Passou? Passou. Tenta ampliar agora para ver se vai funcionar. Foi? Ainda não. Não, mas vamos lá. Eu vou ficar assim mais juntinho para poder ler, tá, gente? Tá. Então, o resultado sistêmico 7, primeiro eu acho que é importante trazer que, historicamente, a assistência social, ela sempre esteve, né, a secretaria, à frente do selo, nas gestões municipais, como articuladora, né, os profissionais, via de regra, os articuladores eram profissionais da assistência social, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de ter um resultado sistêmico que olhasse para a política de assistência social. Então, essa é a primeira edição do selo que a gente tem, um resultado sistêmico, né, o 7, que fala sobre proteção social, e a boa notícia é que a perspectiva de continuidade é real. Então, vamos continuar na próxima edição, tendo esse olhar para a assistência social.
a gente tem, né, então, como metas para essa edição, forte articulação, que para os municípios de pequeno porte 1 e 2, é ter pelo menos um CRAS com forte articulação com as políticas de saúde e educação, e para os municípios de médio e grande porte, pelo menos 20% dos CRAS com forte articulação com a educação e saúde e com a proteção social especial na assistência, porque para esses municípios existe a previsão de ter o CREAS nos territórios. Essa meta, ela já foi entregue, né, vai ser aferida a partir do preenchimento do Censo SUAS 2023, por isso que a gente teve aquela atenção e aquele cuidado de fazer aquele momento com vocês, né, sobre a importância do preenchimento correto do Censo SUAS, para que vocês alcançassem as metas e as entregas que estavam previstas a partir dele. Claro que não é só por isso, o Censo SUAS, ele é um espaço que você informa, né, nacionalmente para o governo federal do trabalho que está sendo desenvolvido, e isso serve para olhar para os espaços e a necessidade de qualificação, e aí contribuir com os processos de reordenamento que estão acontecendo agora, por sinal. Mas essa é uma entrega que ela já aconteceu, né, a partir do momento que o município preencheu o Censo SUAS. A segunda meta é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso agora, e a entrega é a cópia apresentada ao Poder Legislativo, estabelecendo prioridade ao Sistema Único de Assistência Social, no corpo da lei e no anexo, a gente vai falar mais sobre isso já já. Essa entrega é pela PCJ, e existe uma flexibilidade nela agora que a gente vai conversar com vocês. E a terceira meta é ampliar a cobertura do PAIF, né? A meta é específica para cada município. A gente também teve alguns ajustes nela durante o selo todo, mas nesse momento existe uma atualização em relação ao cálculo. Não mudou a forma de cálculo, tá? Não existe mudança que os municípios precisam se preocupar em relação a isso, foi só no sentido de ficar mais, como é que eu posso dizer? Mais simples, Simplificado, né? simplificou isso. Mas também é uma meta que já foi entregue pelos municípios, ela vai ser aferida pelo RMA. Então, os municípios, eles preenchem mensalmente o RMA, né, do trabalho que o CRAS desenvolve. Quem tem creche também preenche o RMA para o CRES, mas no nosso caso, a gente está falando do PAIF, então, a meta vai ser aferida pela informação que vocês prestaram a partir dos RMAs, né, desse último ano. Pode passar. Passou? Não. Passou? Não. O que está acontecendo? Agora. Pronto, foi? Foi. Então, Tá. aí o cardzinho que a gente divulgou, né, a CERT divulgou com certeza nos grupos de WhatsApp, Sim. falando sobre essa simplificação do cálculo. Então, não existe mudança do cálculo, não existe mudança na meta, existe só a simplificação do cálculo, né? Na verdade, do texto do cálculo, porque o texto, ele está construído lá no começo da edição, naquele primeiro cálculo que foi feito para as metas dos municípios, o indicador de meta dos municípios, depois teve a necessidade de corrigir esse indicador de meta, né, quando os municípios trouxeram para a gente que o indicador de meta não estava sendo possível de ser alcançado pela quantidade de profissionais que tinha na equipe, e eram quantidade de profissionais que atendiam as normativas do SUAS, então foi feito um novo cálculo, né, a gente recebeu uma linha de base com essas informações corrigidas, e aí, nesse momento agora, o que está sendo feito é apenas simplificando o texto sobre como é que acontece esse cálculo. Esse cálculo já tinha sido simplificado lá atrás, e agora é só o texto, tá? Então, fiquem tranquilos que não tem nenhuma mudança em relação ao trabalho de vocês. Pode passar. Passou? Não, eu acho que ele vai passar devagar. Passou. Então, a gente vai começar hoje... Eita. Aumentou. Aí, Melhorou? isso, tá, não. Podia ter deixado como estava. Mas tá bom. Então, a gente vai conversar hoje sobre o que precisa fazer em relação a essa entrega da LDO, que é a única entrega que está pendente, né? Para uma parte dos municípios, alguns municípios já entregaram, mas em relação à LDO, precisa ter a cópia de uma LDO apresentada ao Poder Legislativo, estabelecendo prioridade ao Sistema Único de Assistência Social no corpo da lei e no anexo de prioridades e metas.
como comprovar? Pela plataforma Crescendo Junto, como eu disse a vocês, a PCJ, e para isso o Unicef disponibilizou um webinário para a capacitação das equipes municipais. Esse webinário aconteceu no dia 14 de março agora, teve a presença do presidente do Fundo Nacional de Assistência Social, do FNAS, e também da presidente do CONGEMAS, do Conselho Nacional de Gestores da Assistência Social, e as professoras, né, Jucimere e Denise, da PUC do Paraná, que é parceira para o Resultado Sistêmico 7 no selo do Unicef. E a nossa equipe também, né, lá de Brasília, da área de proteção social. Então, esse webinário aconteceu no dia 14, a gente essa apresentação, inclusive, ela é a partir desse webinário, e tem também o curso de orçamento e financiamento do SUS no ALVA, que tem o prazo de 30 de junho para fazer tanto o curso como fazer essa entrega. E aí, nesse momento, o que eu queria falar sobre o curso? O Resultado Sistêmico 7, a gente vai falar dele já já, sobre isso, ele tem cursos disponibilizados no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Unicef, que lá tem um espaço próprio para o selo, está organizado os cursos por Resultado Sistêmico. O Resultado Sistêmico 7 também tem cursos lá, são 3 cursos que foram elaborados junto com a PUC do Paraná, né? As professoras Jucimere e Denise são referências nacionais na assistência social. A Denise, inclusive, já foi secretária nacional. Elas têm participado desses processos junto ao FONSEA, junto ao CONGEMAS, nesse momento agora de reordenamento do SUAS. Então, tem uma competência reconhecida e os materiais têm uma qualidade enorme, né? Eu falo sempre que capacitação é salário indireto. Então, está lá o curso, são 3 cursos muito bons, com certificação de 30 horas, e a gente tem que aproveitar as oportunidades. Nesse tempo de reordenamento, não dá para não ficar sem estudar e sem ter acesso às publicações e aos materiais que estão sendo disponibilizados. Por que eu estou falando isso? Nenhum dos cursos é obrigatório, ou seja, nenhum dos cursos pontua, mas isso não significa que a gente não deve fazer. O curso de orçamento e financiamento do SUAS, ele contribui para a entrega qualificada dessa entrega que a gente precisa fazer da LDO. E os outros cursos também, eles falam lá sobre intersetorialidade. Então, se você olhar para os cursos, eles têm relação direta com as entregas que estão previstas para o Resultado Sistêmico 7. Além do que, né, profissionalmente falando, é de uma riqueza enorme, né, essa oportunidade de aprendizado que a gente aprende a vida toda. A gente só deixa de aprender no dia que fecha os olhos, minha gente, e fecha os olhos para sempre. Pode passar, Eulália. Então, façam o curso. Uma outra coisa que é importante falar sobre esse curso, gente, em muitos municípios, em especial de pequeno porte, a gestão do Fundo Municipal de Assistência Social não acontece dentro da Secretaria de Assistência, né? Existem municípios que têm a Secretaria de Finanças ou algum nome parecido, e toda a parte de gestão financeira é feita lá. Nesse caso, quando acontecer isso, é muito importante que vocês socializem sobre esse curso que existe no AVA para as pessoas que fazem gestão do Fundo da Assistência Social, para que eles também tenham essa oportunidade de informação, tá? Passou, Ana? Não. E está passado para mim. Deixa eu abrir novamente. Passou? Passou. Pronto. Então, falando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é que vai ser considerado e o que é que não vai ser considerado? Esse quadro resumo é muito importante para vocês e para vocês apresentarem para as pessoas que estão, nesse momento, no município de vocês, responsáveis pelo processo do ciclo orçamentário. Então, as pessoas que estão, nesse momento, responsável pela elaboração dos projetos para a LDO 2025, é muito importante que ela conheça sobre esse material na produção que precisa ser feita para a garantia da entrega no que diz respeito à LDO priorizando SUAS. Então, quais são os critérios, né, que a gente precisa considerar e o que é que vai ser considerado para cada um desses critérios e o que não vai ser considerado? Então, a primeira coisa é que é uma cópia digitalizada do projeto de lei ou da lei de diretrizes orçamentárias. Então, o que é que vai ser considerado? O projeto da LDO ou a LDO aprovada completa? Se eu tenho um projeto que eu entreguei à Câmara, eu tenho como comprovar que foi entregue, existe lá o protocolo comprovando que eu entreguei, eu posso estar remetendo esse projeto. Ou se eu já tenho a LDO aprovada, completa, que fala sobre priorização do SUAS, também serve. O que é que não vai servir para comprovar esse critério? Uma lei do PPA, uma LOA, ou apenas o quadro com detalhamento de despesas. Então, que a gente chama de QDD. Então, PPA, LOA e QDD fazem parte do ciclo orçamentário, mas são peças distintas.
para essa entrega, a gente está falando da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Que é a lei que vai falar quais são as metas e prioridades que a gestão tem para aquele ano de trabalho. O segundo critério, o documento refere-se ao período de 2022 a 2024. Então, o que é que vai ser considerado? A LDO de 2022, 2023 ou 2024, se na LDO falar sobre priorização dos SUAS, ela pode ser apresentada como entrega. O projeto de lei para 2022 ou o projeto de lei para 2025. E é por isso que a gente está falando com vocês agora. Por que esse período? Porque a LDO, ela faz parte de um ciclo orçamentário que tem um tempo. O que está em exercício nesse momento é o que vai de 2022 a 2025, né? Então, aí o que é que não serve como, não vai servir como para esse critério? Um projeto de lei de 2021 ou LDO de 2021. Por quê? Porque ela não faz parte, ela não tem mais, ela perdeu a validade, digamos assim. Ela não tem nenhuma relação com o PPA desse exercício, tá? Que está vigente. E aí, por que a gente está falando do projeto de lei para 2025 e por que a gente está falando com vocês agora? Isso é muito importante, gente, preste atenção. O ciclo orçamentário que está vigente, ele vai de 2022 a 2025. Às vezes a gente pergunta assim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Falar de ciclo orçamentário, isso é tão distante da maioria dos técnicos da assistência social, e a gente está trazendo essa discussão, porque a gente precisa fortalecer o SUAS, né? A gente tem um movimento a nível nacional para prever um percentual mínimo, como tem para a educação e para a saúde. Essa é uma luta histórica e a gente segue com ela. Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque o orçamento, ele tem tudo a ver com o trabalho da gente, apesar de a gente achar que ele é distante. E não é à toa que o ciclo orçamentário, para o ciclo orçamentário, a gente também tem um ciclo de planejamento na assistência que coincide. E não é coincidência, existe um motivo de ser. O tempo de a gente construir o Plano Municipal de Assistência Social para 4 anos é o mesmo tempo do PPA. O nosso próximo plano que a gente vai estar construindo, e esse é um desafio para as gestões municipais, porque as gestões, quando elas são gestões novas, elas já iniciam um ano, precisando fazer um estudo muito rápido sobre todo o processo de diagnóstico, conhecer da realidade, para planejar o trabalho que ela vai desenvolver nesses 4 anos, e deixar o próximo ano também planejado, olhando para a realidade e planejando as ações executivas. Por quê? Porque quem provoca o financeiro é o trabalho técnico e pedagógico. Então, eu preciso planejar o meu trabalho nos próximos 4 anos, no meu plano de trabalho, no meu plano municipal, precisa ter quais são os objetivos e, olhando para os objetivos, construir as atividades, porque é olhando para as atividades que eu vou saber quais são os recursos materiais, quais são os recursos humanos que eu preciso para poder desenvolver essa atividade, e aí eu vou conseguir calcular o que é que significa financeiramente essa atividade. E aí, quando eu for construir o PPA, eu vou precisar olhar para o meu Plano Municipal de Assistência Social e o PPA vai espelhar esse plano financeiramente. Eu vou ter a tranquilidade de que eu planejei as atividades e eu previ recurso para ela, para não precisar depois, durante o processo, ficar pedindo mudança de rubrica, remanejamento. A gente sabe como é difícil, quando o trabalho não é planejado, fazer a execução. Então, tudo tem a ver, tudo tem relação. A gente tem um tempo de construir o Plano Municipal de Assistência Social, e esse tempo precisa ser antes do tempo de construir o PPA, porque no PPA ele precisa estar pronto. O PPA estando pronto, a gente faz a LDO e a LOA. A LDO, a lei que fala sobre as prioridades e metas, e a LOA, a lei orçamentária para aquele ano. Então, preste atenção sobre isso, tem tudo a ver com a gente. Ah, mas eu não participo da construção do meu Plano Municipal de Assistência Social. Participe. Se apresente, se coloque à disposição, isso é muito importante. Ah, mas é porque eu sou técnico do CRES, não tem problema. Meu município a gente não tem pernas para fazer o plano, a gente contrata uma consultoria, porque os profissionais já têm muito trabalho para desenvolver, não tem essa condição. Não tem problema. Chama essa consultoria e conversa. A gente quer uma metodologia participativa. Esse plano precisa dialogar, ele precisa ser vivo. Então, precisa conversar com as pessoas, com os profissionais que estão na ponta. Esses profissionais precisam trazer as demandas da família, do território, da partir do trabalho que eles desenvolvem. Então, tudo tem relação. O planejamento das atividades da ciência social tem relação com o PPA precisa espelhar esse planejamento. Tá? Então, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo que a gente tem esse período de 2022 a 2025, e ano que vem a gente tem um novo período, que começa em 2026.
E por que a gente está falando sobre isso agora? Porque a maioria dos municípios, eles seguem a lógica do governo federal no que diz respeito ao cronograma para execução do ciclo orçamentário. E significa que, para a maioria dos municípios, esse período de meados de abril é o prazo para envio dos projetos de LDO para a Câmara. Como é que funciona isso? Os municípios enviam o projeto de LDO para a Câmara e o prazo, vocês precisam sair daqui agora e procurar notícias sobre isso, para vocês não perderem esse prazo. Os municípios que não têm comprovado sobre, não tem como comprovar a priorização dos SUAS, no que já está colocado, que é 2022 a 2024, o tempo é agora. O projeto da LDO para 2025 precisa considerar essa priorização dos SUAS para poder comprovar essa entrega. E está no tempo de fazer esse projeto nos municípios, para encaminhar para a Câmara. Então, saindo daqui agora, vão procurar notícias sobre isso, para poder garantir essa entrega. E aí, nesse cronograma, a lógica é, os municípios, a gestão municipal apresenta projetos de LDO para a Câmara tem até o meio do ano, até junho, mais ou menos, para aprovar os projetos de lei, aprovar os projetos de LDO, e, normalmente, até outubro, para a elaboração da LOA. Então, existe um tempo para esse ciclo orçamentário e a gente precisa seguir esse tempo, a gente não pode perder o timing da coisa. O tempo de projetos de LDO é agora, tá? Por isso que a gente está conversando com vocês, por isso que a gente está fazendo esse esforço. Ontem a gente conversou com os estados que são acompanhados pelo Piabiru, semana passada a gente conversou com os estados que são acompanhados pela Visão Mundial, semana que vem a gente está conversando, já um pouco tarde, com o pessoal que é acompanhado pela Formação, mas a gente está conversando com os municípios sobre isso, não percam o timing. Sobre o terceiro critério, o documento ele estabelece prioridade para o Sistema Único de Assistência Social. O que é que vai ser considerado, então? Que tenha a termologia proteção social, assistência social ou política de assistência social. Por que não vai ser considerado políticas sociais, seguridade social, combate à fome? Porque isso é muito amplo. Quando eu falo de políticas sociais, a gente tem políticas sociais de saúde, educação, assistência. Então, quando eu falo de políticas sociais, eu não estou garantindo que esse recurso, que essa priorização vai ser para assistência social. Da mesma forma, seguridade social. Muitos municípios têm apresentado documentos perguntando se vai servir esse que fala de seguridade social. Não vai. Por quê? A seguridade social ela é composta de um tripé: assistência social, previdência social e saúde. A gente é só uma parte da seguridade social. Então, se eu colocar a seguridade social, eu também não estou garantindo que essa priorização vai ser para assistência. Ela pode ser para a saúde, ela pode ser para a previdência, tá? Da mesma forma, combate à fome, né? Até porque o combate à fome, ele transversaliza com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que muitos municípios trazem ela junto com a assistência social na operacionalização, mas é uma política distinta, certo? Então, preste atenção sobre isso. No texto, precisa ter as palavras proteção social, ou assistência social, ou política de assistência social, ou SUAS, tá? E o documento, ele apresenta a priorização dos SUAS no corpo da lei ou no anexo. Essa é a flexibilização. No começo, falava que no documento precisava ter no corpo do texto da lei e no anexo. Atendendo a uma solicitação dos parceiros implementadores, o Unicef flexibilizou. Então, não precisa mais ter nos dois espaços, ou no corpo do texto, ou no anexo, certo? E aí vai ser considerado o corpo da lei, o anexo de prioridades e metas, mas outro anexo não, certo? Então, preste atenção sobre isso. Ana, a gente já tem o projeto de lei, a gente está esperando só a Câmara aprovar para subir, não precisa esperar a aprovação. Como está colocado lá, é ou o projeto de lei ou a LDO aprovada completa. Certo? Então, se eu já fiz o projeto de lei, se o meu município já encaminhou para a Câmara, eu tenho como comprovar que deu recebido lá, ele serve como entrega, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas câmaras têm um prazo de até junho, então vai ficar muito em cima, vai ser o tempo de a gente estar concluindo as atividades do selo, para não correr o risco de não fazer entrega, não espera a aprovação. A aprovação acontecendo, passou. A aprovação acontecendo, vai lá e anexa também, como forma de complementação, mas não perde esse prazo. Bem, aí são dois exemplos, a gente vai estar mostrando para vocês, de municípios que já apresentaram a LDO, né, e que trazem sobre o que vai ser considerado. Esse primeiro município é São Francisco, na Paraíba, e aí no texto tem, ó,
na elaboração da proposta orçamentária por exercício financeiro de 2024, será dada como prioridade, ó, a palavra prioridade, a utilização de pelo menos 3% da receita corrente líquida do ano imediatamente anterior, com ações do Sistema Único de Assistência Social. Então, ele fala de prioridade. Esse município, ele já previu um percentual mínimo, mas isso não é obrigatório, vocês não precisam prever percentual mínimo nesse momento, mas ele fala aí, ó, tanto da palavra, tem tanto a palavra prioridade como tem os suas, tá? Passa, por favor. Esse outro município que vai aparecer para a gente já já, Passou, não? ainda não. Agora, é o Crato, no Ceará, e no texto também tem, ó, o poder público com convergência com o PPA 2022-2025 terá como prioridade a elevação da qualidade de vida, gestão democrática e eficiente, a educação inclusiva e equitativa, atenção integral à saúde, a proteção social, os direitos humanos e segue. Então, tem tanto a palavra prioridade como tem proteção social e a gente vai estar considerando. Pode passar. Tá, essa é uma nota técnica que tem, ela está disponibilizada, ela fala sobre essa entrega da LDO, ela está disponibilizada tanto no site do Unicef, como na plataforma Crescendo Juntos, como no AVA, né, junto com os outros materiais do curso de orçamento. Então, ela também ela esclarece um pouco sobre isso, mas é isso tudo que a gente está conversando aqui com vocês. Pode passar. Tem um outro documento que é muito importante, que ele está no curso, que é o guia. Deixa eu falar para vocês como é o nome dele direitinho. Peraí, só um minuto, que eu vou pegar aqui agora. Ele está no guia, ele é um guia de orçamento, ele está no curso, e ele tem o artigo dele, deixa eu só ver aqui rapidinho para vocês. No capítulo 4, ele traz também exemplos de modelos que vocês podem estar utilizando na elaboração do projeto de LDO de vocês, tá? Então, quem não fez o curso ainda, vai fazer o curso, lá tem materiais e publicações que apoiam, como eu disse a vocês, esse é um curso que é fundamental para essa entrega em relação ao LDO, porque lá tem, inclusive, modelos de texto que vocês podem estar utilizando. Tem alguém pedindo para entrar na sala. Passou? Voltou. Eu Não, tá acho que certo, peraí, passou. tá certo. Passou, tá Não, certo. tá, então, o que fazer? Sobre os cursos, é recomendado, isso é uma outra entrega que é importante, né? Como a gente falou lá atrás, não é obrigatório os cursos, mas é importante fazer. Então, é recomendado que 3 profissionais realizem pelo menos um dos cursos do resultado sistêmico 7. Tem 3 cursos disponíveis: proteção integral e intersetorialidade, orçamento e financiamento do SUAS, proteção social e atenção integral. Que esses profissionais sejam da educação, saúde e assistência. Por que a gente recomenda isso? Porque o SUAS tem como um dos princípios do SUAS a intersetorialidade e a territorialidade. Então, a gente faz isso no território, né? Só que nessa edição do selo, a palavra de ordem é intersetorialidade. Muitas das nossas entregas a gente precisou estar construindo junto com as outras políticas. Então, esse curso, por exemplo, de proteção integral e intersetorialidade via CRAS, ele é riquíssimo para que outras políticas também façam sobre ele. Então, falem sobre ele, divulguem sobre ele também para as outras políticas. E aí a gente teve entregas muito ricas, que pediu isso e demandou da gente um esforço enorme. Então, a gente precisa estar conversando sobre intersetorialidade, a gente precisa estar praticando sobre intersetorialidade cotidianamente, né? O selo mostrou para a gente sobre isso quando a gente precisou fazer lá o Plano Municipal pela Primeira Infância, o fluxo de saúde mental, né? A implementação da lei da escuta protegida, foram entregas das mais desafiadoras justamente por conta da intersetorialidade. Então, vamos estudar e vamos praticar a intersetorialidade nos nossos territórios. Pode passar. Aí, os cursos também, né, os 3 cursos que tem lá no ABA, vocês vão encontrar ele nesse formato aí, com esse desenhozinho que está aparecendo na tela para vocês, pode passar. E os outros materiais que tem de apoio também para o resultado sistêmico 7, que é um tira-dúvidas, um documento de perguntas e respostas que foi construído a partir das principais demandas de perguntas que os municípios tinham, né? Os guias, que são os 3 guias que estão, né, associados aos cursos no AVA, eles estão disponíveis inclusive no curso. Esse guia que eu falei, ó, é o guia de orçamento e financiamento do SUAS, lá no curso, é ele que eu falei que tem modelos, o artigo 4 dele, deem uma olhada. E os cursos, né, que estão no AVA, e vocês também encontram ele pelo YouTube. Pode passar.
Bem, é isso, no que diz respeito à entrega, que a gente tinha para falar sobre a LDO, e a gente está aqui agora para conversar com vocês. Vamos lá. Parar aqui a apresentação para a gente poder abrir para algumas perguntas e depois a gente abre a fala para vocês, tá? Olha que explicação boa de Ana, ainda contextualiza junto com a política de assistência, já traz para vocês onde procurar, como encaminhar, é dessa forma que fica tudo muito claro, né? Só a gente apressar essa entrega na realidade. Ana, uma das primeiras perguntas que tem assim é: posso incluir a LDO 2024, a qual projeto de lei foi aprovado em setembro de 2023? Perfeito. LDOs 2022, 2023 e 2024 podem ser consideradas. Lá no quadro fala sobre isso, quais são os períodos. Então, a LDO 2022, 2023, 2024 completas, se ela fala priorização dos SUAS, da assistência social, proteção social, pode sim. Ou projetos de lei, que aí é o projeto de lei lá para 2022, então o projeto de lei de 2021, sendo ele fala sobre essa priorização, ok? E o projeto de lei agora, que a gente vai estar elaborando agora, os municípios que não têm a priorização em nenhum desses documentos, para 2025, tá? Então, o ciclo orçamentário vigente vai de 2022 a 2025. Qualquer documento referente a esse período, que seja ou projeto de lei ou a lei completa, pode sim. Uma outra pergunta é: meu município só faz as leis após agosto, só após o mês de agosto, e o prazo é só até junho. Na 2023, eles citam suas. Tem como vocês olharem o documento para saber se pode enviar ele? Bem, eu acho que aí é com Eulália, mas eu acho que sim. Agora, prestar atenção só nisso. Esse tempo que você falou, é o tempo da LDO ou é o tempo da LOA? Porque são tempos distintos, tá? Precisa primeiro encaminhar projeto de LDO para a Câmara aprovar para depois começar o tempo da LOA. Então, preste atenção que pode ser que você esteja falando da LOA e não do LDO. Mas, sobre o texto, se atende, Eulália está aqui para contribuir com vocês. Nós, para falar para vocês, né, coisa que a gente já falou nos encontros presenciais também, em outros momentos tive a oportunidade, que nós fizemos o levantamento de 105 municípios, né, nos 3 estados que haviam postado a LDO, e nós apresentamos, né, isso para o Unicef numa forma prévia de validação, para aqueles que já estavam ok, e os municípios precisavam de alguns ajustes. E aí começaram os encontros presenciais, eu consegui dar devolutiva ainda para todos os municípios de Alagoas, já estou incluindo Pernambuco e Paraíba de hoje para amanhã, sexta-feira, já devo estar concluindo tudo, e vocês vão ter essa devolutiva. Muitos municípios já, sim, com essa meta batida, né, aprovado, já a submissão validada, alguns municípios precisando fazer essa correção, principalmente no âmbito do que a Ana falava, do termo Seguridade Social. A gente encontrou em muitas LDOs esse termo utilizado, e aí é o que eu venho dizendo sempre, alguns atendimentos no canal, de que é um termo muito amplo, né, como a Ana bem explicou, trata-se de um tripé e não a priorização específica do SUAS, como é a meta solicitada, e aí vocês vão precisar fazer esse pequeno ajuste. E aí é o que Pão de Açúcar, né, também traz para a gente aqui no relato, dizendo que vai ser preciso fazer um adendo, que já estão em contato também com o contador para ver essa possibilidade. Né? Então, é isso que os municípios podem fazer nesse processo de ajuste. Também estão nos perguntando se vão ter acesso a esse material que foi apresentado aqui. A gente pode sim organizar, subir junto com a gravação nos grupos, né, para que vocês fiquem cientes. Na própria nota técnica também do resultado sistêmico SEC para a LDO, essa que a Ana apresentou aqui, tem essa especificidade, né, para que vocês observem do que pode e do que não pode. E tem um município perguntando, Ana, se é preciso ter a palavra prioridade. Então, isso que a Eulália falou em relação a esse PPT, é importante sim que ele seja disponibilizado e que quando vocês forem tratar com quem está à frente desse processo de construção dos projetos de lei da LDO, apresentar esse material para eles, em especial esse quadrozinho resumo, para ficar muito claro o que é que pode, o que não pode, o que é que vai ser considerado e o que não vai, tá? Ele facilita muito na hora que a gente vai tratar com a área, muitas vezes porque a gente não tem domínio das nomenclaturas, enfim. Então, é importante levar junto com vocês esse quadro resumo. Qual é a pergunta, Eulália?
se é preciso ter prioridade, e Ah, tem tá. outra já Então, aqui que tu pode complementar, se só o termo assistência social já serve. é preciso falar sobre priorização. Então, prioridade ou alguma palavra que seja sinônimo, mas que fique claro que vai existir uma priorização para os SUAS. Então, ter a palavra assistência social só, mas se não fala que vai ter priorização, por quê? A LDO, ela é justamente isso, minha gente, são as prioridades e metas. Então, via de regra, ela vai ter essa nomenclatura na construção dos seus textos. Ou alguma coisa que seja sinônimo, tá? É importante que tenha, sim, priorização para os SUAS. É essa ênfase, né, na política de assistência social, é isso que precisa Isso. conter, que a gente não encontra com tanta frequência. Não tem mais nenhuma pergunta no chat, eu posso abrir a fala agora, para o pessoal se colocar. Só um instantezinho. A gente tem Antônio Jameson, articulador de São Francisco, não é isso? Isso, Lália, bom dia. Bom Tudo dia, bem? querido, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, uma você já respondeu, dizia respeito em relação à questão da avaliação, né? Porque a gente postou na PCJ desde o ano passado e só teve uma devolutiva no sentido de que recebeu e que estava muito boa a lei, mas não foi atribuída a nota, Sim, né? E você já respondeu isso daí. E a outra pergunta, na verdade, seria daquelas metas do PAIF, né? Porque o nosso município, ele é PP1, pequeno porte 1, e a nossa meta, via de regra, pela nota técnica de vocês e por também pela nota, pela tipificação, a gente teria 102 famílias em acompanhamento, né? E vocês estão nos dando uma meta de 74, né? Daí eu não entendi a redução, né? Embora seja até bom para a gente já cumpriu tudo isso, mas não entendi. Eu queria que você esmiuçasse mais essa questão aí, dessa meta. Então, vamos lá. Apesar de já ter sido passado esse tempo, né, porque quem não conseguiu alcançar essa meta, ou quem não precisa, ou quem não pediu no tempo certo o ajuste do indicador de meta, né, infelizmente esse prazo já foi encerrado, mas isso diz respeito a o que o município informou no Censo SUAS em 2019, sobre a execução da política de assistência social. Então, lá no Censo SUAS, o município ele informa, né, a partir do RMA, a quantidade de famílias que estavam em acompanhamento, e também no Censo SUAS, na parte de RH, ele informa a quantidade de profissionais que ele tem vinculado ao PAIF no CRAS. Essas duas informações foram utilizadas para fazer esse cálculo no número de famílias em acompanhamento. E também foi considerado a nota técnica que trata sobre o IDECRAS, que fala que cada profissional de nível superior, psicólogo assistente social, ele tem que acompanhar no mínimo 20 e no máximo 100 famílias. Isso daí diz respeito ao cálculo da qualificação da oferta do PAIF. Então, a partir dessas informações foi feito o cálculo. Então, o cálculo é na perspectiva de município ampliar esse número, se vocês estão calculado, né, em 72 famílias alcançadas, e vocês têm mais do que isso em acompanhamento, perfeito, né, porque para a norma técnica, para a política de assistência social, no mínimo 20 por profissional já atende à normativa. Então, já considera que existe um trabalho qualificado em relação ao PAIF, e no máximo 100. Então, para a assistência social como um todo, para a política de assistência social, vocês estão de acordo, e também para a meta do selo, tá? Se vocês acompanham mais do que isso, tranquilo também, mas esse indicador de meta foi feito nesse cálculo considerando essas três questões, tá? O que vocês apresentaram em 2019 de famílias acompanhadas no RMA, o cálculo, né, dos 12 meses, o número de profissionais que vocês tinham vinculados ao PAIF e a nota técnica do IDECRAS. Por que eu estou falando sobre isso? Porque alguns municípios apresentaram a quantidade de famílias acompanhadas muito além do que é previsto na normativa, alguns
confundindo acompanhamento com atendimento, e outros municípios informaram a quantidade de profissionais vinculados ao PAC também muito superior ao que está, inclusive, previsto na normativa. Essas duas informações, né, elas puxaram para alguns municípios a meta muito para cima. Por isso que no ano passado foi dada aquela oportunidade dos municípios solicitarem ajuste da meta. Muitos deles, inclusive, porque em 2019 não era a gestão atual que estava, e eles não sabiam informar muito de onde é que tinha vindo esses números, então eles tiveram a oportunidade de corrigir, de pedir essa correção. Tá? Fazia justificativa, explicava direitinho, trazia normativas como referência e pedia a correção desse cálculo de meta. Infelizmente, alguns municípios não perceberam essa oportunidade e aí, infelizmente, eles estão com alguma dificuldade para o alcance dessa meta. Mas eu acredito que é um número bem pequeno, né? E aí, para esses em especial, é muito importante garantir a entrega da LDO, né? Porque se não vão pontuar lá naquela meta, pontuam pelo menos nessa, né? E uma coisa que é importante que a gente tem falado muito também para os municípios, não entregou ainda, está atrasado, entrega atrasado. A pontuação é menor, mas existe alguma pontuação para quem entrega atrasado. Melhor do que não entregar, tá certo? Por quê? Porque todas as entregas que estão previstas no selo já dizem sobre a nossa realidade, a gente já faz isso, ou já deveria estar fazendo, né? Então, a gente tem como comprovar sim, tá? Inclusive, agradecer, né, a presença de Jackson aqui com a gente, foi muito importante, desde o processo de validação que a gente fez, prévia, né, dos municípios, foi onde a gente identificou São Francisco, e aí o exemplo foi para a Live Nacional, né, com o Unicef, para que trouxesse essa observação para os demais municípios, né, então, muito obrigada ao articulador de São Francisco, que até se disponibilizou a participar, e foi muito boa a tua participação. Na sequência, a gente Parabéns, então. tinha lá o percentual, né? Nem era necessário, estava lá e foi bem, bem interessante mesmo. Marivânia, que está com a mão levantada. Alagoas. Pode abrir teu microfone, querida. Está livre já. Bom dia. Bom dia. Sou do município de Major Isidoro, estou enquanto mobilizadora pela educação. Informando que nós estivemos junto ao contador e junto ao secretário de Finanças, né, para conversarmos sobre a LDO e também sobre a LOAS. E que eles nos orientaram que deveríamos fazer um recorte dessa lei, né, de onde estava lá o texto, enfatizando o repasse, né, segundo lá o texto diz, né, que prioriza, que garante o repasse para os SUAS, e enviamos para a plataforma PCJ. Desculpe, que eu estou com virose. Estou acompanhando de casa a live, tá? Então, gostaria de saber se já foi possível visualizar se o que foi enviado está dentro dos parâmetros conforme as orientações cabíveis que vocês têm nos enviado, por gentileza, certo? E que, assim, estamos aguardando, né, o respaldo, para que, se não estamos atendendo, né, eu entrei um pouco atrasada, não peguei o início, eu estou fazendo uso de medicamento de alergia, e eu fico com muita sonolência, e hoje perdi o meu horário de levantar, infelizmente. Acordei tarde, peço desculpas. Mas eu procurei entrar, né? E acompanhar ainda a conversação de todos vocês. Mas eu perdi o início de todo momento. Então, assim, eu gostaria de saber se é possível nos dar um respaldo, se o meu município, né, o nosso município, está dentro dos parâmetros das devidas orientações, as quais vocês têm explanado neste momento, tá? Tá, Marivânia, nem se preocupe. É aquilo que eu estava falando há um tempinho atrás, né? Acho que você entrou posteriormente. Isso. Já foram observados 105 municípios, né? Inclusive Major Isidoro também. E nós estamos daqui para sexta-feira dando a devolutiva. Eu já entreguei a devolutiva a vários municípios de Alagoas, né? Coloquei no chat para vocês darem uma olhada depois na PCJ. E daqui para sexta-feira eu concluo todas as outras. Né? A gente teve um
uma boa, na realidade, submissão validada, muitos municípios com LDO que já constavam essa prioridade, né, direta, alguns outros que vão precisar fazer esse ajuste, porque constavam essa palavra de Seguridade Social, mas até sexta-feira estamos dando essa devolutiva, tá bom? Ok, muito obrigada. Nada. Fabiana, Picuí, Paraíba. Bom dia, meninas. Bom dia. Eu vou persistir na dúvida, mas eu já estou desconfiada que não vai dar certo. Aqui na nossa LDO 2023, um dos itens tem dizendo o seguinte: desenvolver ações voltadas à assistência social geral. Isso vale? Isso é prioridade? Oi, Fabiana. Então, Oi. desenvolver ações não fala no sentido de ampliar. Então, se tivesse aí expansão, priorização, uma coisa que falasse de aumentar, de qualificar, de ampliar, sim. Mas desenvolver faz parte do processo de manutenção, digamos assim. E No, a ideia não é essa, entendeu? Não é no manter caso, só, é expandir, qualificar, priorizar. no caso, a nossa LDO ela vai até o dia 15 para a Câmara. Então eu vou ter que pedir um adendo, não é isso? Isso, perfeito. Certo. Ok, obrigado. Nada. Nada. A gente tem na sequência Edna Soares, Mãe d'Água, Paraíba. Olá, bom dia. Bom dia. Pronto, nossa LDO também já foi enviada tem um tempo já. E agora com essas explicações e tudo mais, apesar que todos nós já fizemos o curso, a gente já leu, já conversamos com o contador. Só que assim, eu não sei se é só Mãe d'Água, mas às vezes a gente se sente o coitado das secretarias, porque, meu Deus do céu, como é difícil a gente ganhar credibilidade diante, né, que a educação se acha, a saúde, né, as finanças, e a gente fica naquela, pelo amor de Deus, me escute, né, essa situação não é nem fazendo de coitada, mas é porque de fato é difícil. E aí, quando eu falava com o contador sobre essa priorização, porque meu sonho seria que pelo menos 5% do recurso fosse, aí ele disse, não, Edna, não vamos especificar, não, vai entrar outro prefeito, vamos deixar ele entrar, e me enrolou. Final das contas, no artigo 18 tem o objetivo, que é melhorar a assistência social, porque a gente que estuda, a gente que é formado, que publica livro, que publica artigo, sabe escrever e formular um texto bem feito. Eles não deixam, eu acho que por medo. O objetivo ficou melhorar a assistência social. Como, gente? De que jeito? Isso eu já vi e já enviei, Eulália, quando você puder dar um retorno, eu agradeço. Mas aí no artigo 18 tem dizendo assim, recursos destinados à assistência social geral, através de doações diversas, ajudas financeiras e outros necessários exclusivamente às famílias comprovadamente carentes do município, ficando sujeitos à lei específica. E fala também da aplicação do recurso voltado para o CMDCA e Conselho Tutelar. Na minha visão, não tem essa prioridade, não tem essa ampliação. Aí eu faço o quê, pelo amor de Deus? Porque acho que dia 23 já sentam para ver. Edna, então, eu acho que era muito interessante se você pegasse esse material que a gente está apresentando aqui hoje para conversar com eles mais uma vez, tá? Em especial esse quadro resumo, para eles entenderem o que a gente está querendo. Quando a gente fala de priorizar, né, e aí, nesse sentido, né, termos sinônimos, a gente está falando desse olhar importante para a assistência social. O que eu acho que é muito rico, e aí eu acho que vale a pena também trazer nessa conversa, é contextualizar sobre a importância da assistência social, em especial para as famílias em situação de vulnerabilidade no território. E eu acho que a gente teve, numa crise muito grande, que foi a pandemia, uma grande oportunidade, que foi mostrar a importância da assistência social atuando no território junto a essas famílias, né? A partir da experiência de que os CRAS não tiveram a possibilidade de fechar, as orientações que foram dadas de rodízio, de afastamento, a gente não conseguiu garantir para os nossos profissionais, porque eles precisaram estar na ponta atuando, com o que já tinha de estrutura, com o que já tinha de pessoal, um número muito maior de famílias, né, para garantir acesso ao auxílio emergencial, para garantir acesso aos benefícios eventuais, né, infelizmente muitos dos benefícios por questão de óbito das famílias, mas assim, a gente mostrou nossa importância. Eu acho que a gente tem, para assistência social, o período de antes da pandemia e depois da pandemia. Então, hoje está muito claro que a gente não consegue mais deixar de ter essa política funcionando, né, no município para atender as famílias em vulnerabilidade social. E não existe boa intenção. Política pública, ou você tem recurso para executar, ou você não tem a política. Isso.
Isso. No caso, Ana Paula, essa questão do jeito que está aqui, recursos destinados à assistência social, né, através das ajudas financeiras exclusivamente para as famílias comprovadamente carentes, não conta. Não fala de que está priorizando, né? Fala da onde é que vai vir os recursos só. Não. Aí eu sento com o pessoal. Então, ainda há tempo de resolver. Então, quem precisa saber desse tempo é o município. Se o município está no tempo ainda de encaminhar projeto de lei para a Câmara, está no tempo sim. Não foi encaminhada ano passado, né, esse ano. É tanto que eu já anexei a lei, né, Porque já o projeto de LDO para 2025, para a elaboração, né, da Lei de Diretriz Orçamentária de 2024. Então, o ano passado já foi aprovado na Câmara e tudo mais para esse ano. sim, mas o ciclo orçamentário vigente vai até 2025, então pode ter projeto de LDO para 2025 e ele também é considerado, tá? Então, Então, tá pode ligar também. agora mesmo com o contador, que eu acredito que dia Isso, 23 vai ter uma reunião que eu acredito que já é para planejar para 2025. Eu já perfeito. vou falar sobre. Aí eu cancelo essa e coloco a certa, assim, na Ou pode PPJ. criar a segunda também, não precisa tirar, não. Aí Eulália pode falar mais sobre isso, mas eu acredito que você pode complementar. Tá bom, então. Tá bom, muito Não pode obrigada. perder o prazo, nada. Tá, Então, obrigada. Tchau. em relação a não perder o prazo, o que é que a gente está dizendo sobre isso? Não precisa esperar o tempo da Câmara aprovar. Se você encaminhou um projeto de LDO para 2025 e você tem como comprovar que a Câmara recebeu, existe esse protocolo, sobe esse documento, tá? Se a Câmara aprovar antes do final do prazo, e vocês quiserem subir lá também, tranquilo. Ok, obrigada. A gente tem na sequência, Jameson, você quer a fala? A mão ficou levantada, Eulália. Ah, verdade. 2K, assessoria e consultoria. Também baixou a mão. Todo mundo baixando a mão. Acho que foram contempladas. Gente, levantou de Voltou? novo. Isso. Oi? Pode falar, querida. É porque eu apertei errado aqui. Bom dia, eu sou Márcia Kelly, sou mobilizadora da assistência no município de Cajazeiras, Paraíba. Na nossa lei do ano passado, porque foi a que eu falei, né? A gente só começa esse processo a partir de agosto aqui no município. E o prazo está para junho. Aí o que acontece? Eu peguei aqui a lei orçamentária, a LOA, deixa eu ver. A lei orçamentária para exercício de 2024 e fala, né, um pouco sobre assistência. Aí tem uma parte aqui que fala da assistência. Aí ele fala: assistência à criança e adolescente, ou idoso, tal, ampliar os programas de assistência comunitária, melhorar a assistência nutricional com cestas básicas, estimular programas de assistência comunitária, ajuda financeira a pessoas com vulnerabilidade social, deslocamento, distribuição de medicamentos, apoio a pequenos negócios, manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, implantação e implementação do serviço de acolhimento em família acolhedora. Aí fala aqui, eu estou resumindo, tá? Estabelecer prioridades aos SUAS, ampliando os serviços prestados. Aí eu quero saber se com esse documento eu já consigo contemplar. Assim, ele fala um monte de coisa, mas só nessa parte da assistência, fala o nome SUAS que eu estou falando para. Perfeito. Né? Então, esse documento, essa parte que você leu agora por último, fala sobre priorizar a assistência. A só dúvida que eu fiquei foi porque quando você começou a falar, você falou de LOA, e não é LOA, é LDO. Porque assim, ó, o arquivo tem lei 3.031 LDO, só que lá em cima ele fala assim, ó, lei número 3.031 de 7 de julho de 2023, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Então, é a lei de diretrizes, né, essa daqui? É isso mesmo, é porque a LDO é justamente onde você vai prever as diretrizes e as metas para a LOA, entendeu? Então, isso que você está lendo é a LDO, não é a LOA não, tá? E ela fala sobre priorização do SUAS já, então você pode utilizar essa LDO como entrega, tá? Pronto, Ok. caso eu entregue só esse documento lá na PCJ, né? Então, já Isso. claro, não precisa mais mandar nada, né? Não. Tá certo, era só isso, obrigada.
Jameson levantou a mão de novo, Eulália. Eu estou perguntando para ele. Se não tiver mais ninguém para falar, é uma Pode outra falar, questão. pode falar. Porque o meu município ele não tem PCF. Aí naquela ação lá de crianças e adolescentes do CRAS, da cobertura de 0 a 6 anos, está como pendente, né? Sendo que eu já entrei em contato com a CERF, e mesmo a gente ofertando o serviço de convivência para crianças de 3 a 6, e mesmo informando no censo, né, que a gente informa, está lá como pendente, né? Aí eu queria saber se vocês têm alguma ponderação já sobre isso, alguma coisa do tipo. O Antônio, está pendente porque a aferição dele vai ser feita pelo Censo SUAS também. Então, a entrega não aconteceu porque o Censo SUAS ainda não foi disponibilizado em 2023 pelo governo federal, e é lá que o Unicef vai buscar a comprovação da entrega da qualificação do trabalho para famílias com crianças na primeira infância pelo SUAS, da intersetorialidade no Ressort Sistêmico 7, e também isso. Então, Mas é por isso que está pendente, entendeu? os municípios que possuem o PCF já encontram-se como entregue. Então, não sei, a Eulália precisa falar sobre isso. Eu tive algum contato com alguns municípios, e aí busquei saber com o PCF, foi essa informação, mais ou menos há uns 15 dias atrás, e que não havia ainda sido atualizado esses dados do censo 2023. Né? Para mim também é novo observar que alguns municípios já aparecem contemplados essa entrega. E aí eu vou buscar saber, inclusive observar o painel do selo, e ver a situação de São Francisco, entre em contato contigo, tá bom? Para a gente olhar. Só me chama lá no canal, para aí eu lembro bem direitinho. E a gente conversa, é tanta gente chamando que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas por gentileza, você me chama e a gente resolve essa questão em específico, tá? Tudo bem. Gente, vejam bem, para os municípios, mais uma vez, sossegarem, né? Daqui para sexta-feira a gente está dando todas essas devolutivas para vocês. A nota técnica eu coloquei aqui no chat, para que vocês possam olhar esse quadro, que também tem. O material que a gente apresentou sobe junto no máximo até amanhã de manhã com a gravação desse plantão, e vocês já vão ter acesso. Qualquer dúvida, a gente segue no canal para poder... Bruna Laís está dizendo, ainda não sei o prazo para o meu município, que tem que apresentar o legislativo, mas se for 15 de abril, passou o prazo, o que faço? Um adendo, Bruna, como a gente conversava, você pode solicitar esse adendo na Câmara, tá? Gente, eu postei lá no chat agora o guia, tá? O guia de orçamento e financiamento do SUAS, que está no curso. Dá uma olhada nele também, no capítulo 4, se eu não estou enganada. Também é um documento que apoia vocês quando vocês forem conversar com a equipe que está elaborando os projetos de lei, tá? Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma colocação? O mais importante é, mesmo considerando junho de 2024, vocês não deixarem isso para depois. É como a Ana disse, terminou, busca o pessoal para pelo menos saber, né, como está esse processo de LDO aí no município. E aí, uma coisa que eu vou pedir para vocês em orientação é que, assim, aqueles municípios que ainda não postaram, quando postarem, sinaliza no canal que fizeram essa postagem, eu deixo uma mensagenzinha na PCJ, que a gente já olha de maneira prévia e dá essa devolutiva para vocês, tá bom? Essa semana a gente finaliza os ciclos de encontro presencial, então na próxima semana eu devo estar normalizando esses atendimentos mais diretos e personalizados com vocês. Acho que não tem mais dúvida, o povo entendeu tudo, tá tudo claro. Ok, então, só para a gente encerrar, né, essa participação aqui, reforçando, não percam o time, vão saber notícia do projeto de LDO para 2025, de vocês, do tempo de encaminhar para a Câmara, do prazo, façam os cursos são maravilhosos, eu já fiz os 3, já tenho certificados para poder botar no meu currículo para as próximas seleções, façam isso também, e
vamos, né, seguindo na luta para a priorização do SUS, da importância dessa política pública que a gente tem para a população que a gente atende nos nossos territórios. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer, principalmente rever algumas carinhas, né, que a gente já tem relação de alguns anos, né, de quem já estava lá atrás na assistência, participando desses encontros regionais pelo Estado. Então, é muito feliz e é muito gratificante estar aqui com vocês. Chamem sempre, tá? Ana, te agradecer demais. Para mim é como estar em casa com o Ana, né? Foi meu início e, na realidade, é muito bom estar aqui, te receber. Obrigada pelos esclarecimentos, sempre com tanta prioridade, com esse olhar apaixonado pela assistência social, e aí motiva, impulsiona, é bom demais te ouvir falar. Gente, vamos abrir as câmeras só para a gente aproveitar a oportunidade, tirar uma foto com a Ana, deixar esse registro aqui para a gente, por gentileza. Ó, quero ver as carinhas bonitas de vocês, é uma coisa boa. Ah, o segredo é pedir para abrir a câmera. Vamos se preparar, viu? E a minha que não abre, tá aqui com a bandeira da Paraíba. Tá bom, tá representada. Vou fazer agora a foto, tá? 3, 2, 1. Espera aí. Fazer outra. Ficou linda. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. Seguimos com o nosso atendimento no canal. Amanhã nos encontramos em Sousa com os municípios paraibanos do Sertão e para o encontro e as orientações do segundo Fórum Comunitário. Tivemos ainda algumas perguntas sobre algumas pessoas que não puderam continuar ontem no encontro. Procura a gente no canal que a gente dá essas orientações de forma detalhada, tá? Aninha, obrigada pela parceria de sempre. Seja sempre bem-vinda. Você é de casa. Um cheiro. Eu sou mesmo, guardo meu lugar aí, que de um dia eu volto. Tá Tchau, certo. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu só parar a gravação.